O assunto está em alta nas redes sociais. O dólar disparou e atingiu o maior valor do dia, cotado a R$ 6.185, uma alta de 1,47%. Esta é a principal manchete do momento no UOL, destacando a intervenção do Banco Central, que realizou um leilão extraordinário de dólares no mercado à vista, vendendo 1.270 bilhões. A medida ocorreu após uma nova escalada da moeda americana, em reação à divulgação da ata do Copom na manhã desta terça-feira. A atuação do Banco Central foi rápida e fora do cronograma, anunciada pouco depois que o dólar registrou forte alta, alcançando inicialmente R$ 6,17 e ultrapassando logo em seguida R$ 6.185. A autoridade monetária aceitou 7 propostas no leilão, com uma taxa de corte fixada em R$ 6,10. O cenário político está aquecido. Enquanto a oposição critica o governo nas redes sociais, com declarações como a de Flávio Bolsonaro, dizendo que o dólar bate recordes e questionando o sucesso do país sob o governo Lula, figuras da base governista, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, contra-atacam. Ela responsabilizou o Banco Central, acusando o Copom de agir de forma descolada da realidade, mantendo juros elevados que prejudicam setores produtivos da economia. Especialistas analisam que vários fatores contribuem para a alta do dólar. Internamente, há apreensão sobre a votação do ajuste fiscal no Congresso, que poderá definir a credibilidade das contas públicas. Externamente, o dólar também se valoriza no mercado global. Além disso, ocorre uma saída expressiva de capitais devido ao pagamento de dividendos. Empresários, buscando antecipar-se a uma possível taxação de dividendos no próximo ano, têm remetido recursos ao exterior em volumes atípicos. Segundo fontes do mercado, o Banco Central está atuando para evitar disfunções provocadas por esse movimento concentrado de envio de dólares ao exterior. Analistas reforçam que o Banco Central não está tentando conter o dólar diretamente, mas sim corrigir uma distorção de liquidez causada por saídas pontuais. No entanto, destacam que fundamentos econômicos, como o desequilíbrio fiscal e incertezas políticas, são os principais motores da alta do câmbio. O cenário traz impactos diretos à população, pois o dólar elevado pressiona a inflação, encarece importações e pode levar a novos aumentos nos juros. Com a economia crescendo cerca de 3,5% este ano, mas já prevendo desaceleração para 2024, há preocupações sobre o efeito desse movimento no desemprego e na renda. Por fim, a disputa política dentro do próprio governo também é perceptível. A crítica de Gleisi Hoffmann ao Banco Central não ocorre isoladamente, refletindo tensões entre o grupo político dela e o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de disputas por influência dentro do PT. O embate político é uma peça central nesse contexto, com as disputas de narrativa entre governo, oposição e até dentro da própria base governista. Gleisi Hoffmann, ao criticar o Banco Central e sua política de juros elevados, reforça a posição de setores do PT que defendem um modelo econômico menos restritivo. Por outro lado, o ministro Fernando Haddad e seus aliados, como Gabriel Galípolo, adotam uma abordagem mais pragmática, buscando aprovar o pacote fiscal como uma sinalização de responsabilidade e compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Essas tensões internas evidenciam um desafio duplo para o governo Lula: conter o desgaste político causado pela disparada do dólar e, ao mesmo tempo, convencer o mercado financeiro e os investidores de que há uma estratégia clara para reduzir o desequilíbrio fiscal. O cenário torna-se ainda mais complexo quando se considera que o Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, opera de forma independente e tem adotado uma postura firme em relação à política monetária, mesmo diante das pressões políticas. Analistas econômicos ressaltam que a confiança do mercado depende, em grande parte, da capacidade do Congresso de aprovar as medidas propostas pelo Ministério da Fazenda. O ajuste fiscal é visto como fundamental para controlar os gastos públicos e reduzir a percepção de risco sobre a economia brasileira. Sem essas medidas,
a desvalorização do real pode continuar, alimentando um ciclo vicioso de alta da inflação e juros ainda mais elevados. No meio desse cenário turbulento, a população acaba sentindo os efeitos mais diretos. A alta do dólar impacta os preços de produtos importados e de insumos, o que pressiona os custos de produção e contribui para o aumento dos preços ao consumidor, principalmente de alimentos e combustíveis. Com a inflação em alta, o poder de compra das famílias diminui, comprometendo o crescimento da renda e a recuperação econômica. Por outro lado, a elevação dos juros, embora necessária para conter a inflação, esfria a economia e afeta setores que dependem do crédito, como o comércio e a indústria. Além disso, o aumento da taxa de juros futuros pode desestimular investimentos, uma vez que os retornos no mercado financeiro tornam-se mais atrativos e seguros em comparação com investimentos produtivos, como infraestrutura e geração de empregos. Em meio a esse contexto, a preocupação com o próximo ano é evidente. O crescimento de 3,5% previsto para este ano não deve se repetir em 2024. Projeções apontam uma desaceleração, com o PIB crescendo entre 1,5% e 2%, resultado direto das políticas de contenção monetária e da instabilidade fiscal. Isso, combinado com um possível aumento do desemprego e queda na renda, representa um desafio para o governo Lula, que precisa equilibrar as contas públicas sem sacrificar a popularidade. Portanto, o quadro atual exige uma resposta coordenada entre o governo, o Banco Central e o Congresso. A aprovação de medidas fiscais que fortaleçam a confiança no país, aliada a um diálogo mais efetivo entre os agentes econômicos e políticos, será crucial para acalmar o mercado e conter a volatilidade cambial. Caso contrário, o Brasil poderá enfrentar um período de crescimento baixo, inflação persistente e incerteza econômica, dificultando ainda mais o cumprimento das promessas de campanha e a consolidação de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social.